Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por estarmos uma vez mais em sua presença. E eu sou grato a Ele por ter me proporcionado a alegria de estar novamente com essa igreja, louvando, bendizendo, engrandecendo aquele que é merecedor de toda a nossa adoração. Louvado seja o nosso Deus pela vida do pastor Timóteo, que é uma referência para a gente, e eu tenho ele como um espelho a ser seguido, como homem de Deus, como alguém compromissado com a verdade da palavra do Senhor, tá bom? E a todos os obreiros que aqui estão, a minha gratidão, e especialmente a irmã Marta pelo convite, pela bondade e misericórdia de nos permitirmos retornarmos a esta casa, tá bom? Unificando a temática de vocês, eu quero me utilizar do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Se localize aí, por favor. Glória a Deus. Vamos tratar aí acerca de oração, acerca de busca, acerca de um clamor fundamentado, baseado, edificado na palavra de Deus, tá bom? Lucas capítulo 8, verso de número 49. Quando você se localiza, estou acompanhado de minha esposa, irmã Thaís, diaconisa irmã Thaís Vieira. Juntamente com ela estão os meus dois herdeiros, né? Um de forma visível e outro ainda no oculto, que é o ventre. Está aí o Benjamin, mas para a glória de Deus e para quem também não está sabendo, agora em outubro Jesus vai me permitir ser pai da Heloísa. Né, gente? A família está crescendo, para a glória de Deus, tá bom? E também comigo estão os nossos obreiros lá, o meu vice-dirigente, presbítero Francisco, juntamente com a esposa dele, diaconisa irmã Nena, tá ok? Está conosco, adorando a Jesus na noite desse dia. Você achou em Lucas capítulo 8, pode dizer amém? O verso de número 49, a parte A, que diz assim: e estando ele ainda falando, Antes que você se assente, levante uma das suas mãos e repita após mim: ele ainda estava falando. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, talvez em caráter de prioridade, ao mencionarmos esse texto, surja na mente, no coração de alguns, a indagação, o questionamento, a dúvida acerca do que o Senhor tem a tratar conosco, oriundo do mesmo, sendo que esse texto, ou essa narrativa bíblica, traz ao nosso conhecimento um dos milagres que o Cristo operara ainda na sua trajetória de vida física e terrena. É bem verdade que, além do plano salvífico que Cristo veio estabelecer entre nós, que na verdade era religar a criatura ao seu Criador, devolvendo ao mesmo a comunhão plena que fora perdida após a quebra da aliança no Éden, Jesus se utiliza desses 3 anos para operar o que nós chamamos de milagres, sinais, de maravilhas, aonde ele vai curar, libertar, salvar e transformar vidas que vinham até o seu encontro, ou outras que ele mesmo tomava a decisão de ir até esses indivíduos. O capítulo de número 8, ele é interessante na narrativa de Lucas, porque ele está tratando de um fato que ocorre quando Jesus regressa de Gadara, ou terra dos Gadarenos. Nós temos a nossa memória aguçada, que lá em Gadara, após romper uma tempestade que assola a embarcação aonde ele estava, Jesus, ao colocar os pés na terra, vai libertar um moço que está sendo atormentado por uma
manifestação ou possessão maligna que nós chamamos e classificamos como legião. E esta ação do mal retira esse moço do seu habitat natural, do seu seio familiar, e faz ele se tornar um andarilho, aonde a narrativa diz que a sua morada era sepulcros e montanhas. Quando Jesus entra na cidade, e é interessante se mencionar que ele não verbaliza nada, ele não se expressa de forma auditiva, ele só coloca os pés na terra, e aquele que dominava o moço reconhece a autoridade que Jesus carregava. E não é Jesus que lhe expulsa, mas é ele que pede ao mestre autorização para se retirar do ambiente. Deixa eu repetir isso daqui. Jesus não chega em Gadara com um cartaz dizendo: eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, ele só coloca os pés na terra, e aquele que estava dominando já entendeu: quem chegou domina acima de mim, quem chegou governa acima de mim, quem chegou tem autoridade maior do que a minha. Deixa eu te dar uma fala, e quem tem mão para levantar, levanta, e aproveita e levanta as duas. Oh glória! Terra onde o meu Jesus pisa, não interessa se o mal chegou primeiro, no ato da chegada dele, quem não é dele é convidado a se retirar. Por isso eu saí de casa na noite desse dia para dizer para essa igreja: aquiete a tua alma, porque ainda hoje Jesus entrará naquela casa, e quando ele entrar, quem é da casa fica, mas quem não é da casa vai se retirar. Por um minuto, levante essas mãos e glorifica Jesus. Por um minuto, levante as mãos e alguém, oh glória. Não fique sozinho, levante as mãos de alguém lá no céu, oh glória. E diga para ele: esse zum zum zum, esse barulho, esta inquietação que o mal promovia no meio desta família, acaba hoje com a entrada de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. A libertação é tão tremenda que após entrar numa manada de porcos, o moço é liberto da legião que lhe dominava, e de forma consciente ele faz um pedido para Jesus. E qual é o pedido? Que Jesus permitisse que ele fosse incluído em sua caravana, porque ele queria segui-lo ao longo do caminho. Aí Jesus revela para ele um segredo até então desconhecido. Jesus vai dizer para ele que a entrada dele em Gadara não foi para levantar mais um seguidor ao longo do caminho, mas o que Jesus queria, irmã Marta, era implantar em Gadara um representante. Jesus não queria mais um para segui-lo, até porque os discípulos que seguiriam ele já estavam completos, os 12. Jesus olhou e disse: não, eu quero que você fique aqui e manifeste para quem é da terra as obras que eu realizei na sua vida. Glória a Deus. Aí você vai ver depois o contexto dizendo que ele consegue ganhar Gadara e um conjunto de mais 10 cidades para Cristo. Por quê?
aquele que era endemoniado e que causava medo e pânico, agora está sendo ouvido e ganhando almas para Cristo. Glória a Jesus. Eu ainda estou na minha pensamento introdutório, mas eu quero liberar uma segunda profecia para a tua casa. Você pode recebê-la hoje com as duas mãos levantadas. Aquele da tua casa, aquele da tua família, que pode ser um filho, uma filha, um esposo ou alguém próximo, que de hoje te dar mais dores de cabeça. Fique tranquilo, ele será o maior orgulho da família depois que Jesus mudar a história dele. Glória a Deus. Eu vou falar, levante a mão de alguém e diga assim: Jesus vai fazer uma mudança. Diga: de endemoniado para evangelista, de dependente químico para pregador, de mundano para alguém cheio do Espírito. Quantos recebem essa profecia e podem glorificar a Deus? Aí Jesus regressa, e nos primeiros versículos do texto do capítulo 8, entre os versos 40, 41 em diante, a Bíblia vai dizer que a multidão recebe, porque todos estavam aguardando o seu retorno. E é nesse retorno que você vai ver aqui 2 milagres acontecendo de forma extraordinária e simultânea. Primeiro, a cura de uma mulher que era portadora de fluxo de sangue, que sai de casa na expectativa de se aproximar de Jesus, tocar nele e receber dele a sua cura. E assim acontece, mediante a fé dela, a insistência e perseverança dela. Porque o que ela me ensina, pensando de forma bem rápida, porque eu não quero me ater a essa narrativa em questão, o que ela me ensina é que a fé, para que seja produzida ou convertida em milagre, ela tem que ser unificada a perseverança e persistência, porque não adiantaria somente crer no que ele era capaz de realizar na vida dela, se ela não perseverasse e insistisse para romper as barreiras da multidão, se aproximasse dele e tocasse. Vamos lá, olhe para alguém e diga para esse alguém: a fé te faz chegar até aqui. Porque se você não cresce que ele está aqui, aqui você não estaria. Diga: mas além da fé, é necessário ter perseverança e resistência. Porque nem todos que chegam toca, mas quem tem fé para chegar e quem tem resistência para suportar toca, e quem toca recebe, e quem recebe volta para casa diferente. Aleluia! Porque não dá para chegar aqui e se distrair com as coisas que às vezes acontecem de forma paralela e aleatórias ao culto aqui, porque tem gente que tem fé para chegar no culto, mas não consegue tocar naquele que está sendo cultuado, porque ouve o que a multidão está falando, ouve o que a multidão está questionando. Só que a mulher me ensina o seguinte: eu não cheguei aqui motivada pela fé na multidão, mas eu cheguei aqui motivada pela fé daquele que move, atrai, movimenta, conduz, direciona e está no centro da multidão. O Wellington Santos, eu não entendi. Tem gente que chega no ambiente do milagre, mas não consegue voltar para a cara de posse do milagre, porque não consegue enxergar aquele que opera e realiza o milagre. Ei, Jesus te trouxe nessa reunião para te dizer: a casa pode estar cheia de amigos, pessoas conhecidas e desconhecidas, mas você não chegou até aqui por causa de homens, você chegou até aqui por causa dele. Então foca nele, adore a ele, exalte a ele e toca nele. Glória a Deus. Eu não tenho tempo para me prender a isso daqui, mas uma das coisas que a mulher se desplende é de lembranças do seu passado, motivada pelo campo da visão e da audição. Como assim? Ela é portadora de um fluxo de sangue. Segundo a cultura,
ela era considerada alguém pura, que não pode conviver em sociedade e muito menos exercer a sua fé religiosa. Ela não pode, não tem acesso, permissão, autorização para entrar na sinagoga. Isso implica em dizer que ela ouviu e viu, viu e ouviu, ouviu e viu, viu e ouviu pessoas falarem, pessoas dizerem que ela não podia se aproximar dele. Só que quando ela está ali, o que ela entende? Eu não vou priorizar o que falaram ao meu respeito. Eu não vou valorizar o que pensaram acerca de mim. Mas eu vou colocar em prática o que está dentro do meu coração. Eu não saí de casa para me embaraçar com opiniões humanas. Eu não saí de casa para me afastar do altar por causa de palavras humanas. Eu saí de casa com um propósito: tocar nele, me aproximar dele e receber o que eu preciso dele. Por favor, olhe para esse crente, para essa serva abençoada, para esse servo cheio do Espírito que está ao teu lado. Toque no ombro dele com carinho, respeito e temor, porque tu estás tocando num instrumento do Deus vivo. Mas diga para ele: esqueça o passado, priorize o presente, porque o que vai ser liberado hoje aqui vai definir o teu futuro. Eu vou falar de novo: esqueça o que te fizeram ontem, olha para o que Cristo está fazendo hoje, porque é isso que sai do altar que vai definir o teu amanhã. Um minuto e você glorifique esse lugar de glória. Vá. Quem tem glória para dar para ele? Quem tem aleluia para dar para ele? Quem tem lilaia ramandoroiagaio? Aí ela recebe, é curada. E quando ela está sendo ministrada por ele, surge aqui o nosso segundo personagem do capítulo, o Jairo. E aí eu entro na questão intercessão, oração, busca, fundamentado na palavra. Jairo é um líder. Jairo é alguém de autoridade, pastor Timóteo. Jairo é alguém que tem sobre si, grave isso daqui, gente, um poder, eclesiasticamente falando, ministerialmente falando. Ele é chefe da sinagoga, ele é uma das maiores autoridades religiosas da sua época. Só que Jairo está com uma adversidade na sua casa, de ordem familiar. Sua única filha, uma pré-adolescente de 12 anos, está enferma. E ele identifica que a enfermidade da menina é para a morte e foge do alcance que ele tem de forma terrena de cura. E a leitura que ele faz é essa: eu preciso me encontrar com Cristo e quando me encontrar com ele, convencê-lo a vir à minha casa curar a minha menina. E aí o que eu acho lindo, obreiros aqui, a minha retaguarda, é que Lucas não dá essa narrativa de forma detalhada, mas Marcos já tem o cuidado de expressar, ou narrar, ou expor a forma, a maneira, irmã Marta, que Jairo se aproxima de Jesus. Lucas só diz que ele faz o pedido: eu tenho uma única filha que está enferma, e ele chega a dizer a idade dela e pede: vamos comigo até a minha casa curá-la. Marcos não, Marcos é detalhista, porque até para pedir a gente tem que saber como fazer isso. Não dá para chegar diante dele com arrogância. Não dá para chegar diante dele com exigências.
Primeiro, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Porque quando eu reconheço quem eu sou, automaticamente eu verbalizo quem Ele é. Você entendeu isso? Jairo entende. Se alguém que tem autoridade está se colocando diante de um outro alguém para lhe fazer um pedido, é porque esse alguém está acima da autoridade que eu tenho. Portanto, o que Marcos vai detalhar? Que quando Jairo se aproxima, em primeiro lugar, ele se dobra, se curva, se prostra, cai de joelhos aos pés dele. Isso aqui já me fala de alguém que entende, na presença de Deus, eu posso até entrar com petições, eu posso até entrar com necessidades, mas no ato da entrada, antes de eu expor o que eu preciso, deixa eu entregar para Ele aquilo que eu sei que Ele é dono por direito. Levante a mão de quem está do teu lado e diga assim: sabe por quê? Diga, algumas coisas ainda não foram liberadas. É porque tu está entrando na presença dEle, apresentando pedidos. E Ele está dizendo: antes de pedir, entrega para mim o que você trouxe. Deixa eu melhorar para você entender. Na presença de Jesus, primeiro se adora, depois se clama. Primeiro se adora, depois pede. Primeiro se adora, depois suplica. Agarre a mão de quem está do teu lado e grita para esse crente a seguinte questão: o céu ainda trabalha com a lei do retorno. Quer receber, primeiro entrega. Quer receber, primeiro entrega. O problema é que a igreja está querendo receber demais e entregando quase nada. Mas Deus me tirou de casa para dizer: adore primeiro. Quem entendeu isso, abre essa boca para adorar. Ele se prostra. E alguém desavisado, alguém que perde a consciência, poderia dizer: mas o chefe, o líder, o mentor está se dobrando. Jairo não sabia quem Jesus era na prática, mas na teoria, por aquilo que ele já tinha lido, ele sabia a autoridade que Jesus possuía. Até porque, analisando o rolo do profeta messiânico Isaías, ele sabia que Jesus era o Messias ungido. Então ele entende: não dá para entrar na presença dele de qualquer maneira. Primeiro deixa eu me prostrar. E legal, gente, quando ele se dobra aos pés. O problema é que tem gente que chega na presença e já quer procurar as mãos de Jesus, interessado naquilo que ele tem para dar. Não, Jairo vai para os pés, porque quem vai para os pés adora primeiro para pedir depois. Não, vou falar. Quem vai para os pés não prioriza o que tem na mão para receber, mas quem vai para os pés derrama o que tem no coração para entregar. Oh glória! Levante as mãos desse crente que está do teu lado e grita para ele: a escolha hoje é sua. Você vai primeiro procurar o que ele tem nas mãos, ou você vai primeiro se curvar aos pés dele? Oh, derei aramandarai, oh. Eu estou sentindo Jesus aqui. E deixa eu liberar. Quem vai para os pés dele tem sentenças alteradas. Quem vai para os pés dele tem histórias mudadas.
Deixa eu profetizar para as irmãs que estão aqui. Cada vez que vocês dobram os joelhos perante os pés dele, o meu Deus quebra sentenças e decretos de morte que estavam estabelecidos para a casa e para a família de vocês. Pregador, eu não entendi. É o céu dizendo: quem se dobra para me adorar antes de pedir, eu ainda envio anjo para fechar sepulturas, eu ainda envio anjo para quebrar cadeias. O céu está dizendo: me adora aqui, que eu trabalho lá. Glória a Deus, glória a Deus. Aí depois que ele adora, ele pede. E aí o texto é claro, Jesus atende o pedido. Jesus decide ir para a casa de Jairo, lembrando que Jesus não estava indo em direção à casa dele. Vamos lá, gente? Me ajuda aí? Repita após mim: Jesus não estava indo em direção à casa de Jairo. Ele só vai para a casa do Jairo, gente, depois que o Jairo adora e pede. Isso fala de uma alteração de rota. Sabe aquele dia que não era para ser, mas acaba sendo, porque a adoração e o pedido de alguém move o céu e traz à existência aquilo que ainda não existia. Entenda isso. Eu contei aqui no ano passado, mas talvez existam algumas pessoas aqui que não estavam naquela oportunidade. Eu não tive a oportunidade de trazer ela comigo hoje, porque nós tivemos um evento de família e eu deixei mamãe em casa descansando. Mas a primeira pessoa que se converteu ao cristianismo lá em casa foi mamãe. E mamãe se converteu em meio a uma família que era 100% espírita. Há mais de 35 anos, esse segmento religioso atravessava na minha família de geração pós geração. E a minha geração, que é de 2 irmãos que eu tenho, biológico, e mais aproximadamente 15 primos, estavam sendo preparadas para ser as próximas a dar continuidade, irmã Marta, a essa prática religiosa, porque a família tinha um centro espírita e nós assumiríamos o controle e a organização do centro. Só que nesse intervalo, Jesus entra no meio disso tudo e salva a vida de mamãe. E talvez para complicar, não para o céu, porque o céu não complica nada. O céu só descomplica o que está complicado. Mas para complicar a cabeça de Satanás e a mente dos demônios, a mamãe que Jesus salvou e que virou crente, e para complicar mais ainda, da Assembleia de Deus, era a esposa do papai, que era um dos presidentes do centro espírita. Olha que loucura. Mamãe começa a buscar a Deus, porque o propósito dela era esse: eu quero a minha casa no altar. Aí o que Jesus faz? Jesus falou com ela assim: pois bem, aceitei a tua oração e vou salvar a vida de Wellington, que sou eu. Jesus me tirou do meio do baile funk, me trouxe para a Assembleia de Deus e eu comecei a orar com a mamãe. Aí, irmãos, quando eu vim para a Assembleia de Deus, com 3 meses, Jesus falou comigo: há 5 anos atrás, eu tirei a tua visão e te deixei cego, porque o inferno queria te aprisionar dentro de um baile funk, mas eu te escolhi no ventre da sua mãe para ser meu servo e pregador da minha palavra.
Confesso a você que eu falei com Deus, como eu vou pregar sendo cego? Deus falou comigo assim: a tua deficiência não é impedimento para que o meu poder se manifeste. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Ao ouvir essa profecia, eu me lembro que eu peguei um violão que eu tinha, ungir e consagrei para Deus, joguei nas costas e falei: mamãe, vamos lá no centro da família. Mamãe me pegou e me levou. Eu me lembro que eu sentei com o violão na porta do terreiro de macumba da família. Meu tio estava lá dentro, preparando as imagens para uma sessão. Eu dedilhei o violão e comecei a cantar um louvor que dizia: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus. Enquanto eu cantava, eu senti uma mão no meu ombro esquerdo. Meu tio saiu do meio das imagens, sentou na escada de acesso do centro, olhou para mim e falou assim: Wellington. Eu falei: fala, tio. E ele me disse: me responde uma pergunta. Eu falei: qual? Ele me disse assim: essa música é música de crente? Eu falei: é. Ele falou: pois bem, canta mais uma, porque eu gostei dessa música. Quando eu terminei de cantar o segundo louvor, ele olhou para mim e falou assim: mês que vem é meu aniversário, vamos fazer um acordo? Eu falei: qual, tio? Ele: pega os crentes da tua igreja, traz eles aqui para dentro do terreiro, porque esse ano eu quero um culto aqui dentro, dirigido pelos crentes da Assembleia de Deus. Pensa num domingo à tarde, 3 horas, mais de 60 crentes dentro de um centro espírita. Você já imagina o que aconteceu, né? Teve uma hora que a glória desceu, as irmãs começaram a amassar os obreiros falando em línguas, e alguém grita: quem quer Jesus? Emanjei. Meu tio atravessa o terreiro correndo, com as 2 mãos levantadas e dizendo: eu quero aceitar Jesus e eu quero ser crente da Assembleia de Deus. Para você aumentar o volume desse glória, em 1 ano Jesus entrou lá em casa, arrancou 10 espíritas de dentro do terreiro, fechou o terreiro, e aonde era o terreiro de espírita, ele abriu um ponto de pregação da Assembleia de Deus. Eu te dou 1 minuto para você encher esse lugar de glória. Vai! Adora! 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 Cadê os vasos de Deus que está aqui? Abre a boca e adora! Alai jerei oremandaraia. Jeremandoro yagai oremandacia jei. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levante a mão de alguém. Levante a mão de alguém. Grita para ele: eu profetizo isso. Não, pegue na mão dele com autoridade, levante o braço dele e diga: eu profetizo isso. Grita para ele: ainda esse ano haverá salvação na tua casa. Diga: ninguém da tua casa descerá à sepultura antes de fazer uma aliança e um concerto com Deus. Tem um varão de autoridade aqui. Quem sente ele? Jesus está quebrando laços aqui. Jesus está quebrando cadeias aqui.
Liga a igreja que o meu Deus está fazendo. Fica tranquila, mãe. Jesus vai buscar essa menina dentro de um baile. Fica tranquila, mãe. Mandaraia. Jesus vai pegar esse menino dentro de uma favela. Mas se perder, ele não vai. Deixa eu caminhar para a gente fechar. Jairo está vivendo isso. Mesmo que surja alguém dizendo para ele, e eu fecho, que não vale mais a pena continuar adorando, clamando, buscando e caminhando. Adorando, clamando, buscando e caminhando. Clamando, adorando, buscando e caminhando. Por que esse alguém tenta convencer o Jairo que não vale mais a pena? Verso 49, Jesus ainda está falando, surge alguém falando simultaneamente, dizendo, não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. Por isso que o verso 49 começa dizendo, e estando ele ainda, quem está falando não é Jairo, é Jesus. Ele está falando com a mulher do fluxo de sangue lá atrás, lembra? E alguém da casa onde Jairo servia, chega falando de morte, no exato momento em que Jesus está liberando vida. Falando de alguém que se foi, no exato momento em que Jesus está não permitindo que alguém se vá. Porque infelizmente é assim, né? Tem gente que está com a mente tão cauterizada, tão inclinada, tão perturbada, tão oprimida, que chega num ambiente de vida com pensamentos de morte. Glória a Deus. Minha irmã, meu irmão, descansa a tua alma. O que o diabo falou antes desse congresso já foi quebrado no primeiro dia do congresso. Vou falar de novo para quem está ligado. O que o diabo ameaçou que ia fazer contra a tua casa antes do congresso, já foi quebrada na primeira oração, na abertura do congresso. Fique em paz. Pode se alegrar. Não é morte, é vida. Glória a Deus. Vamos lá? Aí o texto vai dizer que Jesus não dá resposta para o mensageiro. Jesus dá palavra para quem adora e para quem ora. Vamos lá? Levante a mão de quem está do teu lado e diga assim, características do adorador, do homem e da mulher que ora. Diga, não perder tempo dando resposta para gente de mente atribulada. Diga, quem ora e quem adora, caminha pela palavra. Quando você vê aí essa turma desequilibrada, imatura, com todo carinho e respeito, mas eu preciso dizer isso aqui, doente da cabeça, mandando indireta em rede social, de duas coisas é certa: esse povo nem adora e nem ora. Porque quem ora e quem adora não fica dando resposta para ninguém. Quem ora e quem adora vai na palavra. Toca nesse crente e fala assim: recebe essa palavra e não fica triste comigo não. Diga, você está falando muito e adorando pouco. Você está discutindo demais e orando de menos.
Levante a mão deles, recebe isso daí, oh glória. A tua vitória não vai vir batendo boca no portão. A tua vitória vai vir de porta do quarto fechada, rosto em terra e falando com o Pai no secreto. Fecho. Para o Jário tem uma palavra. Para o mensageiro não tem resposta. Para o Jário tem uma palavra. Para o mensageiro não tem resposta. Para o Jário tem uma palavra. Porque o compromisso de Jesus é com quem adora Ele e com quem ora a Ele. E para o Jário, a palavra é essa no verso 50 e a gente fecha para ir para casa. Não temas, crê somente. Ela não está morta. Gente. Quando Jesus diz que ela não está morta, sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o Jário, eu estou desfazendo o engano. Eu estou lançando por terra uma mentira que veio não sei da onde para tentar turbar a tua mente. Ô Jairo, eu estou indo para a tua casa só para esclarecer algumas coisas. Hoje, nesse tempo, nesse momento, na tua casa, nessa situação, a morte está desautorizada a entrar. Ela não está morta, ela apenas está dormindo. Mão no ombro desse crente com carinho, cuidado, respeito e diga para ele, Jesus está indo lá para desfazer uma mentira, para desfazer uma mensagem de morte, para desfazer uma mensagem destrutiva. Quem recebe isso daqui? Oh glória! Jesus, que negócio é esse? Com a permissão do pastor, fique de pé. Glória a Deus. Aí você conhece, Jesus chega na casa do Jairo e vai curar a menina dele. E depois que ela é curada, Jesus manda que dessem comida ou alimento para ela. Porque na verdade, o problema dela não era doença, não era morte, ela só estava passando por um período de má alimentação. Então Jesus está dizendo para o Jairo, eu entrei na sua casa não somente para promover uma cura, mas eu entrei na sua casa para preservar a tua família. E no ato em que eu preservo a família, é o que ele está fazendo. Ele está restaurando o ministério. Porque se a menina morre, Jairo perde a motivação para continuar produzindo. Eu tenho uma palavra para alguém que está aqui dentro hoje. Jesus me trouxe aqui para te dizer que por causa da tua adoração, por causa da tua busca, por causa da tua insistência na oração, a vergonha não encontrará o teu endereço. Alguém está pronto para dizer, mas não é o filho da mulher de oração? Mas não é o filho ou a filha ou o marido daquela que lhe dera? O céu está dizendo, continua cuidando das minhas coisas,
que eu já estou colocando as tuas de volta no lugar. Você pode dar um abraço nesse crente? Varoas com varoas e varões com varões, e dizer: a vergonha não achará teu endereço. Mas faz isso ligado. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. Aonde? Não? Tu estás? Pode cantar? Temer por quê? Isso aí. Teu nome é Jeová Jireh. De novo. Faça o que houver. Eu creio. Eu não vivo do que vejo. Eu creio. Olha aqui pro altar.